Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, queremos iniciar essa semana meditando com você com a leitura de Ezequiel, capítulo 34. Esse é mais um capítulo que influencia bastante o Novo Testamento. Jesus usou palavras escritas por Ezequiel nesse capítulo 34, quando ele fala que o Senhor é como um pastor e o seu povo como ovelhas. Deus estava triste com os pastores deste rebanho pela maneira como os líderes do seu povo não o estavam representando bem, mas o Senhor também reafirma a sua própria presença e o seu cuidado para com o seu povo. Assim como Jesus falou, está registrado em Mateus 9, verso 34, o Senhor teve compaixão. Jesus, em seu ministério na terra, teve compaixão das pessoas que ele viu, porque elas estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. E nesse contexto, Jesus afirmou também que a obra de Deus, como uma seara grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele nos orientou a orarmos por trabalhadores para a sua obra. Então hoje nós queremos orar especialmente por você que está aflito, aflita, desamparado, se sentindo desamparado, desamparada, na certeza de que o Senhor é como um bom pastor que cuida das nossas vidas, e Ele mesmo enviará as pessoas, os recursos e o que for necessário para cuidar de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades, curando as nossas enfermidades e nos dando vida em abundância. Sob o seu cuidado. Vamos ler então Ezequiel 34 e ao final dessa leitura queremos orar pela sua família e por essa nova semana. Vamos começar pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação. Sim, então vamos orar. Eu convido você a orar conosco, pedindo esse entendimento, Sim. Que o Senhor se revele a nós através dessa leitura. Pai, obrigada por esse novo dia. Obrigado, Pai, por essa nova manhã que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti e declarar, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos aprender, Pai, o que está no Seu coração e os caminhos que o Senhor tem para nós. Então, abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração. Traz clareza, Pai, em todas as palavras que nós temos lido aqui do profeta Ezequiel, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver, Pai, e os nossos ouvidos para ouvir os princípios e as verdades da Tua palavra. É isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Acompanhe conosco essa leitura, Ezequiel, capítulo 34. Aqui já em um novo momento do ministério de Ezequiel, quando ele, após profetizar as duras palavras de Deus contra o povo de Israel e contra as nações ao redor, ele começa tanto a ver o cumprimento de algumas dessas palavras em que o Senhor trazia juízo sobre esses povos que estavam voltando as costas contra Deus e praticando atos detestáveis aos olhos do Senhor, mas Ezequiel também começa a declarar palavras de esperança e experimentar o cumprimento do seu ministério. Diz assim, Ezequiel 34. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes, têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida a todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor, ó pastores.
Assim, diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas já não lhes servirão de comida. As Escrituras sempre mostram a necessidade que o povo de Deus tem de líderes, de pastores, daqueles que vão representar o Senhor diante deles. É raro mostrar uma situação em que Deus está retirando um pastor de sobre um rebanho. E aqui nesse texto fica claro o motivo, a razão pela qual o próprio Deus retira alguns pastores, porque estão cuidando de si mesmos e ignorando o rebanho de Deus. Ezequiel 34, verso 11. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas em uma boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu destruirei, eu as apacentarei com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e os bodes. Não basta que comam uma boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o seu lado e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Aqui claramente fazendo referência à pessoa de Jesus e ao Espírito Santo, que seriam enviados para nos guiar em toda a verdade, para cuidar das nossas vidas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e as deixarei livre a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu farei que elas e os lugares ao redor da minha colina seja uma bênção. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Amém. As árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na sua terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o seu jugo e a livrá-las das mãos daqueles que as escravizam. Nunca mais serão saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém as espantará. Eu lhes darei uma terra formosa pelas suas colheitas, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem sofrerão a zombaria das nações. E então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas
e que elas, o povo de Israel, são o meu povo, declara o soberano Senhor. E conclui dizendo: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus, declara o soberano Senhor. O Senhor Jesus Glória a Deus. Pregou essas palavras do profeta Ezequiel, por isso nós estamos meditando nas Escrituras como um todo, inclusive nesses profetas como Ezequiel, que tem alguns capítulos um pouco de mais difícil entendimento, mas nós vamos aprendendo mais sobre o coração de Deus de forma profunda, podemos conhecer pessoalmente o nosso Deus e também experimentar, perceber mais a realidade do cuidado dele sobre as nossas vidas. Assim como Jesus disse que ele teve compaixão do povo que ele viu, porque estavam como ovelhas sem pastor, Mateus 9:34, ele também disse em Mateus 25, como Ezequiel já havia profetizado, que no final dos tempos o Senhor vai trazer todas as pessoas diante dele, e ele vai separar para um lado as ovelhas do seu pai, e vão ser chamados de benditas do Pai, e aqueles que são como carneiros ou bodes, ainda que usam o nome de Jesus, ainda que estejam se apresentando como ovelhas, mas o Senhor conhece aqueles que estão causando dano, aqueles que são pastores que só buscam o seu próprio benefício, ignorando e até mesmo prejudicando o povo de Deus, e Ele tratará cada um com justiça. Então nós temos visto na leitura do profeta Ezequiel a justiça de Deus, a sua fidelidade e também o seu cuidado para com o seu povo. E hoje eu e a Rafa queremos orar por você. Talvez você seja uma dessas pessoas, como diz no texto, que está afastado do rebanho de Deus, desviado dos caminhos do Senhor. Esse é um texto que no meio evangélico muitas vezes é usado o termo desviado, como uma ovelha que está distante do rebanho, ou talvez você tenha um filho, um neto, alguém de quem você se lembra agora, que está fora do rebanho, distante dos caminhos do Senhor. Mas o amor de Deus está sempre conosco e nós queremos interceder por todos aqueles que estão hoje aflitos e desamparados, necessitados do cuidado de Deus. Te convidamos a apresentar os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos agora orar pela sua família e concordar com seus pedidos pela fé no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é o nosso pastor e Sim, somos ovelhas do teu pastoreio. Obrigado pelo seu cuidado, por conhecer todos os detalhes da nossa existência, muito mais do que nós mesmos. Obrigado por contemplar e conhecer a nossa situação, as circunstâncias desse dia de hoje, as circunstâncias em que a nossa família está. Obrigado por zelar por nós, por buscar aqueles que estão afastados, distantes, Senhor, perdidos. Obrigado pela sua compaixão para conosco. Nós te damos graças e reconhecemos que o Senhor é o nosso bom Pai, um Deus zeloso que se importa com o seu povo, que cuida das nossas vidas, que provê para nós mais do que precisamos e também antes de precisarmos. Mesmo quando não é feita a nossa própria vontade ou quando não vemos resultados no nosso próprio tempo, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E por isso te damos graças e trazemos diante do Senhor cada motivo de oração. Apresento a minha vida, a Rafa, a nossa própria família e todos aqueles que estão orando conosco agora, pedindo que o Senhor contemple os casamentos, os filhos, os netos, cada nome, cada causa que são agora, pela fé, apresentados diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que honra a atitude de fé e nós trazemos diante do Senhor as nossas petições, as nossas preocupações, ansiedades, para entregá-las todas ao Senhor, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e tem cuidado de nós. Obrigado por responder a cada um de acordo com a sua necessidade. Obrigado por providenciar para as finanças. Obrigado por trazer e manifestar cura nesse dia de hoje. Obrigado por trazer paz aos nossos lares. Obrigado, Pai, por nos permitir experimentar da sua esperança viva, do seu amor leal e do seu cuidado, presença conosco. Amém. Seja muito bem-vindo em nossas vidas, em nossas famílias, Espírito Santo de Deus. Te entregamos tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro e todas as nossas causas, orando com fé, também oramos com ações de graças ao Senhor. E abençoamos essa nova semana que se inicia, abençoamos essa pessoa que ora conosco e toda a sua casa, e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que Deus abençoe muito o seu dia. Bom dia para vocês, todos vocês que estão aí online conosco. Bom dia, Cris, que está aí com a gente. Quem mais está ali? A irmã Alejandra. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de nós, das nossas famílias.
e que nós possamos sim receber essa paz que vem do nosso bom pastor, que diz que cuida das suas ovelhas e dá a vida. E Jesus deu a vida dele por nós, para que nós possamos ter a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E nós louvamos a Deus por esse bom pastor que Ele é nas nossas vidas. Deus os abençoe muito, tenha uma ótima semana, nós amamos vocês. Um abração e até amanhã.